Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Semana passada, o Ponto Certo recebeu a Deisa Leite. Nós falamos sobre um projeto belíssimo, que é o Rede Gol, falando de futebol e principalmente futebol feminino. Essa semana, nós continuamos a conversar com a Deisa, mas agora é sobre a história e a trajetória de vida dela. Seja bem-vinda novamente, né, Deisa? Oh, que bom, eu que agradeço, me sinto honrada de estar aqui com vocês, feliz. E vamos falar aqui um pouco da sua trajetória, porque você não trabalha só com o Rede Gol, você tem outros projetos, você tem projetos aí que são extremamente ligados às mulheres. Vamos falar seu trabalho desenvolvido com as mulheres? Vamos lá. Bom, eu falando um pouquinho de mim, eu tenho vou fazer 55 anos agora, tenho 3 filhos, 2 netos e tenho tenho 51 anos que eu moro na capital, aqui em Brasília. Vim muito pequena para cá, sou de família do Nordeste, nordestina, e comecei uma vida adulta aqui muito precocemente, porque fui mãe com 18 anos da minha primeira filha. E essa maternidade me levou, precoce, me levou a buscar uma profissionalização muito cedo. E Brasília, você sabe que Brasília é o local dos concursos públicos. Então, a minha trajetória profissional já iniciou, como servidora pública. Eu me formei, eu sou formada em pedagogia, em direito, e com especialização em psicopedagogia, e fiz concursos direcionados para o judiciário, para o poder judiciário da capital. Felizmente, eu fui sempre lotada em locais onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a área de direitos humanos, sempre voltado para essa área de proteção da infância, proteção das mulheres, e isso me trouxe uma perspectiva de vida muito humanizada. Eu sou muito empática ao outro, à dificuldade, ao sofrimento. Eu sofro pelo outro. E isso me fez trilhar esse caminho mais social, um caminho de desbravar espaços e locais e realidades que às vezes as pessoas não têm tempo, ou não têm disposição, ou não quer. E isso me traz alegria, portanto, eu trilhei esse caminho. Falando mais especificamente, como você disse, de mulheres, foi uma experiência diária na minha vida, atuar com situações que me exigem uma proatividade no sentido de proteção das mulheres. Eu gosto de falar de gente como a gente, entendeu? Sim. Porque eu também acho, Deise, que o fato da gente se dedicar ao outro ser humano, E principalmente com esse lado da empatia, da compaixão, de perceber que aquele ser humano ali necessita, de um apoio. Às vezes o apoio é só ouvir. Sim. Às vezes é só uma escuta, Sim. E isso é muito importante. Mas me fala aqui da sua trajetória, assim, Deisa. Eu já me identifiquei aqui várias coisas com você. Eu também tenho 55 anos e também fui mãe bem nova. Eu fui aos 19. Olha. Então, a gente já partiu aqui. É verdade. Somos duas desbravadoras. Somos duas, E eu quero que você traga aqui um pouco da sua experiência, principalmente dessa justiça humanizada também que você tem trabalhado. Eu sei que você desenvolveu vários projetos dentro, do Tribunal de Justiça, onde você atua. Fala um pouquinho disso daí, porque é importante para as pessoas saberem. São programas que nem todas as pessoas sabem que existem.
Bom, como a gente está falando muito de mulheres, eu vou falar mais especificamente sobre Isso, melhor a minha ainda. realidade no espaço específico de proteção das mulheres no contexto do Judiciário, aqui do Distrito Federal. Eu atuei como diretora de uma área especializada na proteção, né, na Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção de mulheres, mas com um enfoque, esse trabalho tinha um enfoque que era muito além do processo. E a gente, a partir desse trabalho que a gente realizava dentro desse espaço, que era uma secretaria dentro do Tribunal de Justiça, a gente criou um espaço de escuta qualificada antes mesmo da decisão judicial, e isso me trouxe a oportunidade de perceber o quanto nós somos violentadas todos os dias, sem que a gente às vezes nem perceba. Violentadas, a gente até aceita essa violência, porque a gente foi treinada a aceitar, a normalizar violências até por parte de filhos, né, de pais. A mulher foi treinada a não perceber que é violentada. E essa minha experiência, a experiência de uma equipe toda, não só minha, fez com que oportunizou dentro do Tribunal de Justiça a criação de um núcleo, né, de proteção de mulheres, que se tornou uma referência para o Brasil. A gente criou alguns programas juntos, como o programa Maria da Penha Vai à Escola, que é um acesso a crianças, né, das escolas públicas, a capacitação sobre o tema, orientadores educacionais, professores de escolas públicas, que têm acesso a uma formação continuada online sobre o tema. E é muito bacana a gente ter essas oportunidades como essa, da gente falar sobre essa questão da violência. O que é a violência contra a mulher? Por que ela existe? Por que a gente não percebe que a gente é violentado? Porque a gente aceita que isso aconteça. E é importante, Deisa, você falar dessa questão, porque a violência doméstica, né, que acontece dentro do lar, infelizmente, ainda acontece muito nos lares, não só brasileiros, mas do mundo afora. Ele também afeta não só a mulher, mas a família de uma forma geral, as crianças, esse pensar na escola das crianças, esse pensar no atendimento, né? E o trabalho que vai ser necessário com essas pessoas, principalmente psíquico e emocional, que a gente está falando de algo que desestruturou, foi ali, desmantelou, né? A família ficou desmantelada. E a partir desse desmantelamento, vai ter que se reconstruir essa família. Porque a primeira situação, o que eu vi também, sabe, Érica, nesse trabalho, nesses 12 anos à frente desse trabalho, é que até o próprio homem, o autor da violência, ele não percebe o quão violento ele é. Porque está tão enraizado, é uma cultura tão enraizada. Se a gente for analisar, vamos falar de futebol, né? Que a gente falou no programa passado, há 40 anos mulheres não podiam jogar futebol. Não podiam nem assistir. Nem assistir. Ou seja, olha que mundo é esse que nós vivemos agora, há 40 anos, eu e você, não poderíamos ser federadas para jogar futebol. Isso é verdade. Esse mundo é uma construção machista tão séria que a gente não percebe. Ela tá dentro, ela permeia as relações dentro das institucionalizadas, dentro dos locais de trabalho. Se a gente for analisar a representatividade legislativa, nós temos, não chega a 20% de mulheres em cargos legislativos. Se a gente for pegar a população, aí o negócio fica pior, né? Então... Eu falo isso, imagina, eu advogada. Pois é. Nós, mulheres advogadas, no Brasil, nós somos a maioria. Sim. Tá? E somente depois de uma luta ferrenha, que nós, advogadas, tivemos um enfrentamento
certo dentro da OAB federal para que pudesse a OAB ser paritária, 50 por 50, Sim. porque era os cargos de presidente e todos as diretorias regionais, todas masculinas. Né? A gente tem que realmente quebrar isso. E não é aquela história assim, vai lá, aquele mimimi, ou aquele discurso feminista. Não, é necessário que a gente tenha paridade. E não só nas questões de gênero, mas paridade em tudo, em tudo. Porque todo ser humano ele tem que ter a mesma oportunidade que o outro. Claro. Na verdade, o feminismo, o que é o feminismo? Né? Eu acho que as pessoas usam o termo feminismo, mas não percebem que o feminismo é um movimento buscando a igualdade. É a igualdade de direitos. Então, assim, ser feminista é uma honra, porque eu luto e mato um leão por dia para que mulheres sejam tão respeitadas quanto homens. Ninguém quer ser melhor que ninguém, a gente quer o mesmo espaço e o mesmo respeito. Então, no contexto judiciário, eu tive a oportunidade, quando atuei nessa área mais especificamente, de lidar com todos os tipos de mulheres. Mulheres brancas, negras, mulheres ricas e pobres, mulheres arrimo de família e não, mulheres indígenas, todos. Ou seja, a violência de gênero ela é uma violência que está presente em todos os contextos. Todos nós, Érica, se pararmos para conversar com algum parente, alguma amiga próxima, vai ter um relato de violência que aquela pessoa, aquela família vive. E a violência até velada, né? Porque ela ocorre exatamente dessa ausência de consciência do que é a violência. Que está ali violentando, né, o direito do A coisa outro. É tão séria que, por exemplo, nós temos a violência psicológica, para mim ela é a pior de todas. Também acho. Porque a violência psicológica... Ela vai minando mina o ser. Tudo. Mina a sua autoconfiança, a sua autoavaliação. Né? E assim, o que a gente percebe? Que no jogo da relação homem-mulher, é muito comum que a mulher traga para si a responsabilidade de algo que não está funcionando adequadamente na casa, na relação. Então, assim, nossa, a casa não está funcionando bem, mas também porque eu não tive tempo para organizar a despensa da casa. Porque eu não tive tempo de chegar antes para fazer um jantar, porque eu não tive tempo de fazer a lição com meu filho. Né? A gente absorve para si e o outro manipula, né? O autor da violência, ele faz com que você se sinta culpada. E que acredite que você realmente ali teve limitada, uma incompetência. Isso. Então você vai entendendo que você não é capacitada. Eu sou tão incapaz, eu sou tão não proativa, então esse homem é muito bonzinho de estar comigo. Né? Aí a gente vai se limitando a essa relação no qual ele está sempre numa situação de superioridade, é mais bonito, é mais inteligente e ele está comigo, poxa, ele está comigo. Então a gente tem que estar sempre atenta e são muitas, é muito sutil, é o dia a dia ali, no dia a dia você vai sendo manipulado, você vai entendendo que você é o problema da relação, que você não é tão... flexível. Por que eu não posso ser mais flexível um pouco? Essa questão da violência contra a mulher, ela é muito grave. A gente tem aqui no Distrito Federal um crescimento enorme de feminicídios, do índice de feminicídios. Essa é uma estatística muito triste. Muito triste. Muito triste. E por que isso acontece? Porque a mulher é o boi, como aquela expressão que a gente foi, que é o boi de piranha, desculpa a expressão, mas assim, quando nada está dando certo, a culpa é dessa mulher. Ou então, essa mulher não tem o direito de ter uma nova pessoa na vida dela. Né? Essa mulher não tem o direito de estar feliz sem estar na vida dela. Muito sério e a gente tem que estar atento a todos os sinais. Né? Eu acho até, Deisa, que Brasília conseguiu chegar aí no ápice, né, da violência. No momento em que uma policial... especializada em combater, né, exatamente a violência doméstica, ela é vítima de feminicídio. Olha,
Quem vai cuidar de nós mulheres, né? Agora, é um índice também que revela, porque o que acontece, quando uma unidade, um local estimula muito e gera acessibilidade para o relato das ocorrências, o índice tende a elevar. Brasília, nos últimos anos, houve um crescimento muito grande de informação sobre o tema, de formação da mulher para não aceitação de algumas realidades. E isso, nesse período de transição, esse homem que antes tinha o controle total, ele perde esse controle, né, total que ele tinha sobre essa mulher. Então, a tendência é acontecer a maior revelação do fenômeno. Isso não significa que antes o fenômeno não existisse. Não, né? Inclusive, a gente tem que colocar assim para fora, né? É aquela história. Se você quer cuidar da ferida, como é que você faz? Você vai ter que cutucar ali, você vai ter que colocar o remédio, vai arder, vai doer, para que aquilo possa realmente curar da onde? De dentro para fora. E isso tem um preço. E é necessário que, por mais que se fale a respeito do assunto, ele ainda vai ser necessário que se fale mais ainda. Sim. Para que chegue o momento em que a gente consiga fazer com que essa curva caia, mas agora ela está caindo, por quê? Porque nós estamos mudando a mentalidade e a cultura, sim, tanto dos nossos filhos, dos nossos irmãos, maridos, companheiros, pais e também das nossas, né? As nossas meninas, sim, as nossas irmãs, nós mesmos, as nossas mães. É necessário fazer essa mudança e ela está ocorrendo. A gente observa isso, que o movimento hoje do jovem e da própria criança é de já saber se posicionar que ele tem um direito de igualdade. Claro. Eu fui professora primária e vejo isso muito claro hoje nas crianças e isso é muito importante, porque é essa mudança de cultura que vai combater essa violência. Com certeza, é um preço que se paga pelo acesso à informação. Esses índices são mais realistas, porque eu entendo que antes das campanhas, da conscientização, do debate sobre o tema, muitas estatísticas não revelam a realidade, aparece apenas a pontinha do iceberg, e com esse aumento da informação, a tendência é que apareça mais notícias, né, mais relatos. O crime de feminicídio, ele passou a vigorar não tem tanto tempo. Né? E tem uma outra coisa, né? Essa questão da violência, principalmente a violência física, ela sempre traz... Aí a gente vai voltar lá naquele primeiro ponto da culpa da mulher. Faz com que a mulher se sinta culpada e não tenha coragem de ir na delegacia, de falar. Você veja que quando ocorre o crime de violência sexual com várias mulheres, né? Elas passam muito tempo em silêncio, porque há ainda esse estigma e esse preconceito de que a mulher pode ter dado causa àquela situação, né? E isso é muito constrangedor. Então, é cultural e a gente tem que falar mesmo. Mas me fala aí mais do seu trabalho, que eu estou gostando, Então, na verdade, essa questão da violência, a gente tem que buscar construção, né? Eu acho que todas as mulheres têm uma possibilidade de viver esse fenômeno, porque ele está muito presente em todos os contextos. Então, a gente tem que fortalecer nossas redes de apoio, ter amigas próximas, né? Às vezes a gente tem mais liberdade para relatar fatos que ocorrem conosco com amigas. Isso é verdade. Às vezes menos com a família e mais com amigas. Porque a família às vezes também, né, vai se envolver, pode ou sofrer ou fazer críticas severas, né? E a pessoa já está ali muito
muito sensível Isso, com aquele construir, momento. tem que ser alguém que escute, construir essa rede de apoio, compreender dentro da sua comunidade, da sua região, que serviços existem que você possa buscar apoio quando você não se sentir bem na relação, né? Compreender que não é normal você ser humilhada, você ser subestimada, você ser o tempo inteiro culpabilizada dentro de uma relação. Isso não é normal. Né? Uma relação que é saudável é uma relação leve. Né? Não aceitar o ciclo de violência, ele é conhecido por todos. O ciclo de violência a gente chama do conflito à lua de mel, ou seja, você tem uma briga absurda, você é humilhada, a pessoa disse que te humilhou porque estava bêbada, um exemplo, daqui a pouco, uma semana depois vocês estão numa lua de mel maravilhosa, passam 2 dias divinos, aí daqui a pouco vem a nova violência. É um ciclo que é de altos e baixos, e ele não vai se resolver se você não procurar ajuda, se esse companheiro não entender que aquilo não é normal. Né? Então, assim, ninguém merece viver sofrendo do lado de ninguém. Eu também acho. Se você está numa relação que te gera sofrimento, que você não é respeitada, não é valorizada, não existe uma divisão de tarefas na casa, você não está numa boa relação. Então isso é importante que você comece a avaliar e buscar se conhecer mais profundamente o fenômeno, porque ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Dificilmente uma mulher assassinada na primeira violência cometida. Normalmente são casos que se arrastam por anos nesse ciclo de violência e vai aumentando o nível de violência. Vai crescendo, né? Ele vai assim, devagar ou às vezes até mais rápido, ele vai crescendo. Às vezes começa com uma humilhação verbal, um xingamento, daqui a pouco passa para uma proibição de alguma atitude que você queira tomar no dia a dia, depois passa por uma agressão física leve. Isso é normalmente um ciclo que se instala. Então, o fenômeno tem que ser interrompido no primeiro ato. Interrompido com um aparato de pessoas especializadas que possam lhe ajudar nessa reconstrução do modelo da sua relação. Conversar, né? Vamos conversar. Exatamente. Poxa, qual o tipo de relação que você deseja? É isso mesmo. A gente, ponto certo, está chegando ao final, mas eu também quero aqui, né, fazer uma ressalva aos homens, que eu vejo o seguinte: a maioria dos homens são homens que compartilham, que respeitam a mulher e que tratam muito bem suas mulheres. Sim. A gente também tem que valorizar para não ficar aquela pichação, não. A gente está falando de uma situação que ocorre, né? E a gente sabe que é a minoria mesmo. Não, homens, eles estão cada dia crescendo mais nesse sentido, evoluindo, compreendendo. Acho que eles passaram um momento perdido também da história, tentando entender como fazer, né? E até preocupado, né? Porque você vê que um homem, quando ele tem muito carinho, muito cuidado com a mulher, ele até, às vezes, não sabe como lidar numa situação, porque realmente eles ficaram aí num momento de meio elo perdido. É verdade. Aos bons homens, nosso muito obrigada. E a nossa homenagem, né? É verdade. Deisa, quer mandar um recado aí? Bom, é um prazer estar aqui, eu te agradeço a todos os participantes do programa, né? Que participam, que acompanham, que possam cada vez mais estar com essa interação, com esses debates que são muito ricos. E um agradecimento especial a todos vocês. Espero estar outras vezes aqui. Eu também, viu? Muito obrigada. Você viu que a nossa conversa era um tema tão, né, instigante, que não deu para ser só em um programa. É verdade. E você que nos assiste, também gostou dessa conversa? Viu que você também pode fazer parte e observar esse contexto do nosso dia a dia? Vamos mudar essa mentalidade aí, vamos? Vamos respeitar mais as mulheres e mulheres também.
respeitar mais os homens. Chama atenção quando você perceber que o negócio está saindo um pouco do tom. Respeito todos nós gostamos e é isso que vai fazer a diferença no futuro. Até a próxima semana.